Olá, galera, tudo bem? Vim aqui para falar com vocês sobre bancários, tá? Vamos aí tirar todas essas dúvidas de vocês. Eu vi que vocês no trabalho ficaram um pouco confundidos, né? Provavelmente não foram para a doutrina. Então, bora lá. Observem. Dentro do banco, vamos ter 3 tipos de jornadas diferentes. A primeira jornada vai estar lá no 224 da CLT. As jornadas especiais, elas podem estar tanto dentro da CLT, como é o caso do bancário, também como fora da CLT em legislações especiais, tá? Nada impede. A CLT ela não abrange todas as jornadas especiais, pode estar lá em lei complementar. Observem o seguinte, quando a gente vai para o caput do 224, e é isso que eu vou colocar para vocês darem uma olhada agora, ele fala que a duração normal do trabalho dos empregados em bancos, em casas bancárias, Caixa Econômica Federal, aqueles que operam exclusivamente no caixa, será de 6 horas diárias, fazendo um total de 30 horas de trabalho por semana, podendo ser pactuada jornada superior a qualquer tempo no disposto do artigo 58 desta consolidação, que será mediante acordo individual, escrito, convenção coletiva, acordo coletivo, hipótese que não se aplicará o disposto no parágrafo 2º, e a gente vai ver, aí essa redação aí foi dada pela medida provisória 905 de 2019, e aí é o que a gente vamos ver nós vamos ver já já, o que fala esse parágrafo 2º. O que vocês têm que ter em mente é isso. Aquele caixa que a gente vê, que é o caixa executivo, ele trabalha 6 horas com intervalo de 15, tá? Com intervalo de 15. E a duração estabelecida nesse artigo fica entre a jornada de 7 e 22 horas, assegurando ao empregado um horário diário, um intervalo aí de 15 minutos, tá? Então aí tranquilo, é a regra geral, né? É o caixa que a gente vê trabalhando ali dentro do banco, ok? Ok, até aí ninguém errou essa parte, né? E aí a gente entra agora para a jornada especial, para outra jornada diferenciada do bancário, que é quando o bancário ele é gerente, tá? Ele é gerente e ele recebe uma gratificação por função, por cargo, de 1/3 do seu salário, tá? Então, esse gerente, ele já é diferente, tá? E não é, novamente, o gerente que a gente vê lá, que é o gerente geral. Então, nós temos o caixa executivo, nós temos o gerente e temos o gerente geral, tá? Não confunda gerente de contas com o gerente geral, certo? Que é aquele que a gente vai aplicar lá, o artigo 62, parágrafo 2º, inciso 2º da CLT. E foi o que a gente viu nas nossas aulas, foi sobre esse gerente que eu já expliquei, que é o gerente geral. Mas aí eu quero lembrar para vocês que o gerente de conta, ele vai ter sim um acréscimo do cargo da função dele, por causa da função dele, tá? E ele vai trabalhar 8 horas diárias. Então, veja, a regra é 6 e ele trabalha 8. Ele não recebe hora extra porque está trabalhando essas 2, porque, em tese, já tem aí 1/3, né, garantido do seu salário. Então, não precisa estar remunerando esse trabalhador aí com hora extra, exceto se ele passar da 8ª hora. Diferente do bancário normal, né, que a partir da 7ª hora já é tida como hora extra, ok? Então, vamos ver aqui o que é que o artigo fala no seu parágrafo 2º. Ele fala que as disposições desse artigo não se aplicam ao que exerce funções de direção, gerência, fiscalização, chefias e equivalentes, ou que desempenham outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Aí ele fala ainda mais sobre esse parágrafo 2º que eu acabei de falar para vocês, que para os demais empregados do banco, em casas bancárias, na Caixa Econômica Federal, a jornada somente será considerada extraordinária após a 8ª hora, diferente do caput, né? Então, nem esse parágrafo 3º, nem esse parágrafo 2º, ele se encaixa aí no caput, tá?
Então, na hipótese, e o quarto agora, na hipótese de decisão judicial que afaste o enquadramento do empregado na exceção prevista no segundo, o valor devido à hora extra e reflexo será integralmente deduzido ou compensado no valor da gratificação, função e reflexo pago ao empregado. Observem o seguinte: quando eu tenho aí um gerente, né, um gerente de contas, né, que ele exerce um cargo de confiança, de chefia, porque ele vai ter subordinados, certo? Ele vai ter que fiscalizar um setor, ele é responsável por aquele setor, pela abertura de contas, ele é responsável por aquele setor, etc. O setor de empréstimo, um exemplo. Então veja, são gerentes, né? Eles gerenciam um setor e aí eles recebem um terço devido a essa fiscalização, devido a estar ocupando um cargo, querendo ou não, de confiança, tá? E para esses aí a jornada vai ser de 8 horas diárias, 44 semanais, com um terço. Depois, somente vai fazer hora extraordinária após a 8ª, diferente do outro que faz a partir da 7ª. E uma coisa interessante, muito interessante, agora que a gente vai adentrar mesmo, é o que vem trazendo a súmula 287 do TST. Ele fala sobre a jornada de trabalho do gerente bancário. Ele diz que a jornada de trabalho do empregado gerente de agência é regida pelo artigo 284, parágrafo 2º. Quanto ao gerente geral de agência bancária, presume-se o exercício do encargo de gestão, aplicando-se o artigo 62. Gente, para quem não lembra o artigo 62 lá, eu falei para vocês que são empregados excluídos de jornada de trabalho, porque eles mais que representam a empresa, eles presentam a empresa, tá? Então, ele quem tem o poder para dar um empréstimo maior, para demitir, para dizer como é que ser feito, para organizar os outros gerentes, para que os outros gerentes falem para os seus subordinados. Então veja o poder que esse gerente geral ele tem dentro de uma agência bancária. Então é diferente daquele outro gerente. E para esse gerente não existe jornada de trabalho, ok? E como não vai existir a jornada de trabalho, ele vai receber aí uma gratificação de 40%, de no mínimo 40% aí do salário normal, tá? Ele vai receber essa gratificação devido à sua apresentação dentro, né, da empresa. É aquele que sai do banco, né, para uma reunião de negócios, é aquele que fecha contrato com outras instituições, né? Então, observe, aquele que vai passar para o seu superior, né, todas as informações da agência bancária. Então, esse rapaz aí, né, esse gerente bancário aí, ele não vai ter jornada, tá? Então, observe que a gente já viu os 3 tipos de jornada. Tinha gente que estava confundindo o gerente de contas com o gerente normal. E aí, dê uma olhadinha aí. Agora aí a súmula 287, observem a jornada de trabalho do empregado de banco, gerente de agência, regido pelo artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Novamente, prestem atenção, quanto ao gerente geral de agência bancária, presume-se o exercício do encargo de gestão, aplicando-lhe o artigo 62 da CLT. Só que eu quero que vocês vejam essa súmula aqui. É a súmula mestra quando a gente fala sobre bancário, quando a gente fala sobre o cargo de confiança. É mestra, é a súmula 102 do TST. Eu também não vi ninguém, teve só 2 pessoas citando súmulas, né? E falar dos bancários sem citar a súmula 102, praticamente vocês não fizeram nada, tá? Então, bora lá. Isso aí facilmente seria encontrado numa doutrina, tá? Porque às vezes a gente pesquisa no Google, não vem a informação completa. Então a gente sempre tem que ficar atento a isso. Temos que buscar fontes confiáveis, tá? Certo? Agora teve trabalho muito bem feito, tivemos também, né? Mas a maioria, né, no geral, que eu tentei ajeitar o máximo possível aí, não foi tão assim
não supriu as expectativas, né? Podemos dizer assim. Então, observe a súmula 102. No seu item 1, ele fala assim que a configuração ou não do exercício da função de confiança, que se refere ao 224, parágrafo 2º, depende da prova de reais atribuições do empregado, insuscetível do exame mediante recurso de revista ou embargos. Observe. O que a galera estava fazendo? O que o banco estava fazendo? Ele estava nomeando todo mundo de gerente. Olha, você é o gerente do caixa, você é o gerente da informação, você é o gerente disso, gerente daquilo. Então, todo mundo era gerente, tá? Por que todo mundo era gerente? Porque eles não queriam pagar as 2 horas extras. Vejam, se você é gerente e você trabalha 8 horas, né? Se você é gerente de contas e você trabalha 8 horas, eu gosto de chamar gerentinho, né? Tem um gerentinho e um gerentão, né? E você trabalha 8 horas, então você quer dizer que você vai ter que receber o quê? 1/3 a mais no seu salário. E aí só será computado como hora extra a partir da 8ª. Só que como todo mundo era gerente, todo mundo estava recebendo esse 1/3. Só que muitas das vezes você só tinha o título de gerente, mas gerente você não era. Gerente você não mandava em nada. Gerente você não tinha nem subordinado. Então você apenas tinha o título de gerente. Entenderam? E aí o que acontece? É muito mais barato você pagar 1/3 do salário do que você pagar 2 horas extras. Porque lembre, a jornada do bancário normal é de 6 horas. Então era muito mais fácil, né? Você tá pagando 2 horas, 1/3, fazendo um acréscimo aí, né? Dessa gratificação de cargo, de 1/3 em cima do salário, do que ao invés, né, de estar pagando aí 2 horas extras. Entenderam? Então estava ocorrendo essa fraude aí. E aí, esse item 1, vou botar aqui para vocês verem, esse item 1, ele vai falar justamente isso. Ele vai dizer que a configuração não, porque, veja, olha o que o TST ele falou. Olha, isso aí depende do juízo originário, tá? Depende do juízo de piso lá e do desembargador que tiver lá no TRT, tá? Não vai depender aqui dos ministros do TST decidir, ver se essa pessoa era gerente ou não, porque isso é uma matéria de prova, é uma matéria de fato, e matérias de prova e de fato não são analisadas pelo TST. O que o TST analisa são apenas matérias de direito. Então, quem tem que fazer essa verificação, que olhar, é o juiz de piso. E aí o desembargador, depois com recurso ordinário. E aí eles vão observar se realmente ele tinha ou não a função de gerente. Se ele fazia jus àquelas 2 horas extras ou se 1/3 já estava aí compatibilizando com a sua função. Entenderam como é que funciona? E aí o item 2 aqui, deixa eu mostrar para vocês. O bancário que exerce a função referida no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT e recebe gratificação não inferior a 1/3 já tem remunerada as suas 2 horas extras extraordinárias excedentes a 6. Isso aqui a gente já conversou também aqui na nossa pequena e rápida conversinha, né? Pequena e rápida conversinha foi ótimo. E aí vamos ao item 3. Ele fala que ao bancário exercente de cargo de confiança, né, do 224, parágrafo 2º, são devidas a 7ª e 8ª como extra no período em que se verificar o pagamento menor da gratificação de 1/3. Então, você é gerente de contas e você deveria estar recebendo 1/3 ali pela gratificação do seu cargo. O que esse item 3 da súmula 102 do TST está falando? Ele está dizendo assim, olha, se você não está recebendo essa gratificação de 1/3 por completo, está recebendo aí menos, né? Está recebendo menos, então eu vou dizer, ou não está nem recebendo, né? Então, a 7ª e 8ª hora, ela vai ser tida como extra. Então, mesmo você exercendo o cargo mesmo de gerente, você realmente é o gerente de contas, você realmente tem uma responsabilidade a mais,
tem um cargo de confiança, então quer dizer que só que você não recebe a gratificação ou recebe menor, né? Então essa 7ª e 8ª hora ela é tida como extra, ok? É isso que a súmula no seu item 3 quis dizer. E a gente volta lá para o item 4. O bancário sujeito à regra do 224, parágrafo 2º, cumpre jornada de 8 horas, sendo extraordinária as trabalhadas além da 8ª. Isso aqui já vimos. E aí segue a súmula. A súmula é enorme. Item 5, ele fala do empregado ou do advogado ou empregado de banco. Pelo simples exercício da advocacia, não exerce cargo de confiança, não se enquadra, portanto, na hipótese do parágrafo 2º. Vejam, se você é advogado de banco, não quer dizer que você exerce um cargo de confiança, a não ser que você seja um advogado chefe do setor jurídico. Aí já é diferente, aí a gente está falando de outra questão, certo? E aí não se aplica se você for apenas um advogado empregado do banco, não se aplica, né? E aí a gente vai para a jornada, a gente volta para a regra, né, da jornada do trabalho, certo? Da jornada do trabalho do advogado, que também é uma jornada especial. E a gente vai para o item 6, ele fala que o caixa bancário, ainda que executivo, não exerce cargo de confiança. Se perceber gratificação igual ou superior a 1/3 do salário do posto efetivo, essa remunera apenas a maior responsabilidade do cargo e não as 2 horas extraordinárias da sexta. E o item 7. O bancário exercente de função de confiança que percebe gratificação não inferior ao terço legal. Olha, veja, ele é exercente de função de confiança que percebe a gratificação não inferior ao terço legal, ainda que a norma coletiva contemple percentual superior, não tem direito a 7ª e 8ª como extra, mas estão somente as diferenças, né? É tipo assim, eu exerço uma função de confiança e eu percebo a minha gratificação legal de 1/3, ok. Só que aí eu tenho uma norma coletiva, que diz que essa gratificação ela não deveria ser de 1/3, mas sim de 2/5. E aí eu só estou recebendo 1/3. Quer dizer que as horas que eu fiz a mais, eu acabo saindo dessa relação, e as horas que eu fiz a mais, eu vou ter que receber como extra? Não, é justamente o que o item 7 fala. Não, você não vai receber como extra, você vai receber as diferenças de gratificação de função, se você for lá na Justiça do Trabalho pedir, tá? Então você vai pedir as diferenças da gratificação, não é 1/3? O correto não era 2/5, então você vai pedir a diferença do que você não recebeu, que você teria direito a receber por conta da norma coletiva, tá bom? Então deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui, deixa eu ver se eu deixei de falar algo. Não, eu acho que é somente isso mesmo, galera. É isso mesmo. Esse item 6º aqui, ele vai falar o que eu já falei para vocês, já comentei aqui com vocês, né? Às vezes ele percebe uma gratificação igual ou superior a 1/3 do salário, né? Mas ele, na verdade, ele era um caixa executivo, entendeu? Como ele era um caixa, veja, ele era um caixa executivo. Ele não recebia, olha, o caixa executivo foi o que eu falei, da fraude. O caixa executivo, ele não é chefe de ninguém. Quem é que tá abaixo dele para ele mandar? É só ele e o caixa, vai mandar no caixa? Tá entendendo? Mesmo que ele receba a gratificação de 1/3 ou até superior a 1/3 do salário daquele posto, essa vai remunerar apenas a maior responsabilidade do cargo e não remunera as 2 horas extraordinárias além da sexta. Então é devido para esse trabalhador, né, para esse caixa bancário, ainda que executivo, que não exerce função de confiança, as
horas extras, tá? Então é isso, galera, que eu queria falar pra vocês. Eu fiz aqui um slidezinho bem rapidinho, somente com a legislação, demonstrando o que é que vocês deveriam ter focado aí na questão do trabalho de vocês. Como eu percebi que foi um tema muito confuso, os outros não, né? Os outros, teve gente que falou dos outros e ainda faltou informação, só que eu considerei, né? Eu relevei porque é mais fácil o entendimento, né? Das outras jornadas, a jornada do advogado e tanto a jornada do jovem aprendiz é tranquilo de entender. Mas a do advogado, ele tem esse diferencialzinho, porque ele tem súmula, além de estar sendo disposto lá no artigo, ele tem a súmula, né? E também temos o artigo da CLT que eu não coloquei aqui, mas que eu já dei em sala de aula, né? Então eu espero que tenha ficado mais claro para vocês. E é isso aí, um grande beijo e estudem. Bye!